Oi, gente, tudo bem? Bom, antes de eu colocar aqui o vídeo, né, a gravação do nosso último encontro, para quem não sabe, eu tô colocando aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube, encontros que eu e a Fernanda estamos fazendo todas as quintas-feiras. Né? A gente está fazendo esses encontros ao vivo, onde a gente traz assuntos relacionados à cura. Então a gente trouxe uma primeira live onde a gente falou sobre crenças limitantes. Esse encontro já está postado aqui, né? Eu já gravei, já postei ele aqui. E hoje eu tô trazendo um encontro onde a gente fala sobre você pode curar os seus medos e os seus bloqueios. É uma continuidade desse encontro, né? Desse assunto. Então eu vou colocar eles aqui para vocês. Mas antes, eu gostaria só de dar um aviso, né? Nesse encontro a gente falou sobre o nosso grupo no Telegram. Eu e a Fernanda, a gente criou um grupo no Telegram, porque lá a gente traz conteúdos complementares, né? Então a gente traz conteúdos em arquivos PDF, orações, exercícios, a gente posta outras coisas lá. Então a gente criou esse canal lá pra gente estar postando essas coisas para complementar esses assuntos que a gente está trazendo aqui. Né? Então a gente está compartilhando muito do nosso conhecimento, né? Daquilo que a gente vivencia na nossa vida e está trazendo aí para compartilhar, para trocar mesmo. Então, se você está me assistindo aqui pelo Facebook e quer entrar nesse nosso canal do Telegram, pode me mandar uma mensagem aqui abaixo desse vídeo ou me mandar uma mensagem no privado que eu te mando o link para você estar entrando nesse canal, tá bom? Já se você tá me assistindo pelo YouTube, né, você pode me mandar uma mensagem aqui abaixo nos comentários também, que eu entro em contato com você te mandando esse link pra você entrar no nosso canal, tá bom? Agora eu vou colocar esse nosso encontro gravado aqui. Espero que vocês gostem. Um beijo. Oi, amiga. Tudo bom? Tudo bem, e vocês? Como que estão passando? Eu estou bem. Ai, que bom. Vou colocar um filtro aqui, né, pra melhorar a cara de cansaço. Aí hoje aqui também foi... Hoje eu resolvi limpar meu quarto, assim, do teto até o chão. Limpei tudo, eu tô destruída. Ah, mas é ótimo fazer essas limpezas, né? É muito Dá bom. uma renovada na energia. Sim. Bom, Fê, eu já falei aqui um pouco, né, antes de você entrar, que a live passada a gente falou, né, sobre as crenças limitantes, a gente trouxe o tema do Descubra como destravar a sua vida. E hoje a gente está dando continuidade, a gente vai falar sobre cura, né? Você pode curar seus medos e seus bloqueios. Você quer começar a falar, Fê? Enquanto isso eu vou colocar... Eu esqueci de fixar. Sim, é bom fixar aí pra quem for entrando já saber, né, qual que é o tema da live de hoje. Então, a gente trouxe esse tema hoje porque eu acredito que seja um tema muito pertinente, né? Principalmente assim, no momento que a gente está vivendo da transição planetária, que é esse momento de muita confusão, né? Da gente se sentir perdido, de muito caos, mas isso acontece porque tem um propósito da gente se desapegar, né? Daquela antiga era, das antigas crenças, para a gente poder criar o novo. Então, existe esse propósito. E isso pode causar muita confusão mental, muito medo, trazer muitos bloqueios para a nossa vida. Até porque não é fácil, eu falo assim, no sentido de que exige uma expansão de consciência nossa para que a gente saia dessa zona de medo que a gente veio vivenciando ao longo das eras, repetindo padrões de sofrimento, né? Então é muito importante para a nossa evolução espiritual, a nossa evolução como ser humano, entender o que eu posso fazer para transcender, né? Superar os meus medos hoje. E então, assim, eu acho que hoje a gente vai falar bem a respeito disso, né? Sim. E aí a gente vai falar, né, citando aqui só para vocês terem noção dos tópicos que nós vamos citar hoje. Então, a gente vai falar sobre
o que é o medo, de onde ele vem, né? Quais são os nossos maiores medos do ser humano, o que causa o medo, o que está por trás desse medo. E falar um pouquinho aí também das crenças limitantes, né? Que a gente tem, e um pouco da transição planetária também. E aí no final a gente vai dar um bônus para vocês, né? Quem ficar até o final vai saber. A gente vai falar o tudo no final do bônus? Né? A gente deixa para falar exatamente o que é no final, né? Tá bom. Até porque falar agora pode ser que não fique um pouquinho fora do contexto também. Bom, gente, então a gente vai começar falando aí sobre o que é o medo, né? De onde que esse medo vem. Então, o medo, ele é um instinto ele está muito relacionado ao nosso instinto de sobrevivência, né? Se a gente for olhar a questão do cérebro, a gente tem uma parte do nosso cérebro que chama o cérebro reptiliano, que está ligado a esse instinto de sobrevivência. Então, o medo, ele tem uma importância, sim, para a nossa vida hoje. No sentido de que, por exemplo, a gente precisa de ter alguns medos para, então, se precaver de certos perigos para a gente preservar a nossa vida material, nossa vida do nosso corpo. Então, você não vai sair, se você não tiver medo de ser atropelado, você pode sair na rua sem olhar para os lados e você vai ser atropelado e vai morrer. Então, nesse sentido, o medo tem a sua importância. Porém, muitas vezes a gente começa a trazer o medo para a nossa vida de forma distorcida e não apenas como uma forma de realmente você trazer essa precaução, né, para você se prevenir de certos problemas que a gente vai viver aqui realmente na terceira dimensão. Mas muitas vezes a nossa mente cria medos ilusórios, né? Então é importante a gente começar a entender quais medos estão bloqueando a sua vida hoje, para então começar a trazer para a consciência que é possível sim você transcender, você superar, para então trazer a mudança para sua vida, né? A mudança que você deseja. Sim, porque eu acho que hoje o que mais está acontecendo eu vou até me incluir nisso, porque isso acontece comigo também. É a gente sentir esse medo e ficar ali bloqueado, sabe? Sem saber muito por onde que vai, né, Fê? Aí você tem aquela sensação de medo e você fica com medo e é como se tivesse ele travado. E a gente não leva esse medo como, tipo assim, ele tá só me dando um sinal, né? Mas deixa eu seguir aqui mesmo assim. Exatamente. O medo, a gente não pode, assim, olhar com olhos que, tipo, como se fosse algo ruim. Na verdade, existe um propósito por trás daquilo ali. E esse propósito é a sua evolução espiritual, é a sua evolução como ser humano. Você entender o porquê que você, né, você está vivendo esse medo na sua vida hoje. Então, é um meio de se transformar o ser humano mesmo, né? Transformar a nossa vida. A gente começar a entender ali que nós somos seres divinos e estamos nesse processo de ascensão. Então, e para a gente viver de acordo com esse ciclo natural do ser humano, que é a ascensão, que é a evolução, a gente precisa se permitir sentir o medo, mas também transcender esse medo, né? Compreendendo o que pode ser feito de diferente. E porque nós viemos realmente experienciar diversas situações diferentes na nossa vida, para que então a gente comece a nos alinharmos com a nossa ciência e entrar no fluxo natural do nosso propósito de vida, né? Então, o medo, ele é um sinalizador do que você precisa transformar e mudar. Então, trazendo esse olhar, né? Hoje, o que eu tenho medo? Quais são os meus maiores medos? É ali que você vai iniciar o seu processo de ascensão, de evolução. É olhar para esse medo e então transmutar, né? Então, traga esse olhar. O que você tem feito hoje para transmutar os seus medos, para superar os seus medos? Por exemplo, eu era uma pessoa que eu tinha pavor de falar em público. Eu acho que não existia ninguém que tinha mais pavor do que eu. Na sala de aula, eu era sempre a que nunca queria apresentar trabalho.
E toda vez que eu vou se apresentar, eu gaguejava, as pessoas riam de mim. Então era um medo muito grande que eu tinha, muito. E eu consegui transcender esse medo. E eu sentia que eu tinha que transcender isso, né? Porque isso fazia parte da minha evolução como ser humano. Eu não posso me deixar me sentir. Eu me senti em diversos aspectos da minha vida bloqueada por causa desse medo. Eu me sentia bloqueada inclusive na escola, né, no meu processo ali de aprendizado. Eu sentia que esse medo me bloqueava nesse sentido, para eu expandir mais no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Então, os medos vão bloqueando a nossa vida. Só que a gente tem que sair da zona de conforto e buscar transcender esse medo. E foi isso que eu busquei. Né? E hoje eu estou aqui, hoje eu não tenho mais essa dificuldade. Eu consigo falar em público. Para mim, isso não é um problema mais. Mas foi um processo difícil que eu tive que passar, mas superei. Né? Então, é um trabalho de muito autoconhecimento que a gente tem que fazer. E aí, a partir do momento que você vai desbloqueando esse medo, várias áreas da sua vida vão se desbloqueando junto, né? E você vai começando a se sentir um ser mais feliz, mais pleno com quem você é, com a sua essência, né? Começa a mostrar mais a sua verdade para o mundo. E é isso. Eu acho que a partir do primeiro momento, assim, que você dá o primeiro passo, né? Igual você falou que você tinha muito medo de falar em público. E aí, aquilo ali você já viu que você precisava falar e que aquilo tava te bloqueando, aí você falou assim, gente, eu preciso ir. Aí eu acho que a partir do momento que você dá esse primeiro passo e que você transmuta esse medo maior, vamos dizer assim, do momento, não é que você vai deixar de sentir medo depois, mas os próximos você vai... Não, tudo bem, tá tudo bem, eu tô sentindo, mas eu tô caminhando junto com isso. Né? Eu também tinha muito esse medo, assim, de falar em público, mas eu lembro que era muito na época de escola. Mas o maior medo que eu tinha, Fê, assim, que eu já senti, era medo de seguir por um caminho que eu queria seguir, sabe? Porque na época ali que eu tinha que escolher faculdade, escolher um curso, eu tinha muito medo de falar para meus pais que eu não queria estudar nada daquilo, que eu não queria fazer nada daquilo ali. Então eu fui muito travada, eu acabei escolhendo um curso e com medo, assim, de falar para os meus pais e até de assumir isso também, sabe? Aí eu levei isso muito adiante, acabou que eu desencadeei uma depressão, enfim. Mas só que chegou uma hora que eu não tava aguentando mais. Eu falei assim, gente de Deus, eu preciso arriscar, eu preciso falar. E aí eu senti isso, sabe? Que quando a gente dá esse primeiro passo e muitas vezes a gente vai precisar arriscar, eu acho que os próximos que a gente vai sentindo, a gente fala, não, tá tudo certo, eu tô sentindo medo, mas eu tô caminhando com medo mesmo, e nesse caminho a gente vai transmutando. Então hoje eu vejo que o medo lá atrás, ele queria era me trazer muita coragem, sabe? Coragem pra eu seguir. Tenho muito medo de assumir o que eu quero pros meus familiares. Olha, eu te entendo. Mas hoje eu vejo assim, antes eu tinha muito medo também de assumir pros meus pais. Mas quando a gente olha para os nossos pais, a única coisa que eles querem pra gente é que a gente seja feliz, sabe? Na concepção deles, né, Fê, foi uma geração muito diferente da nossa. Então, para eles era só um caminho ali, né? Era só aquele caminho. Se você, Lorena, quer seguir por um caminho diferente, sabe? Segue, confia, né, Fê? Exatamente. Então, a primeira coisa é você tomar consciência desse medo. Uma coisa que me ajudou muito era eu me ver ali perante esse medo e trazer para consciência todos os bloqueios e travas que ele trazia para minha vida. Então, eu comecei a ver que se eu continuasse daquela forma, eu teria diversos prejuízos no meu futuro. Né? Então, e aí isso, eu falei assim, não, eu não quero ter esse tipo de prejuízo no meu futuro, eu não quero me sentir uma pessoa travada, sem conseguir expressar quem eu realmente sou, né? Eu tinha muita dificuldade de expressar mesmo, de comunicação, de expressar minha verdade, de falar o que eu pensava. Então, tipo, trazer para a consciência, olha, eu vou ter tais prejuízos se eu continuar desse jeito, me fez tomar atitudes para mudar.
né? E aí comecei a buscar o autoconhecimento. E a primeira coisa que eu fiz é descobrir por que eu tenho esse medo de exposição. E aí eu descobri diversas crenças limitantes que eu tinha, né? Que eu adquiri ao longo da minha vida, lá na minha infância, que me fizeram acreditar que tipo, eu não era uma pessoa legal, que eu achava que eu não era, eu me sentia inferior às pessoas. São crenças limitantes que a gente tem. Eu não me sentia boa o suficiente, eu sempre achava que faltava algo em mim, me comparava com as pessoas, achava que as outras pessoas eram melhor que eu. Então, tirar, né, essas crenças limitantes. Começar a trazer para a consciência e limpar isso. E após identificar as crenças limitantes, e aí você entender que aquele medo é gerado por causa disso, desses traumas da infância, o terceiro passo é você começar a agir. Tá, agora eu já sei, eu já tomei a consciência do porquê que eu tenho esse medo. Agora eu tenho que sair desse padrão de repetição, dessas crenças limitantes. Eu tenho que reprogramar a minha mente subconsciente para trazer as novas crenças de que sim, eu sou capaz, que cada um tem o seu valor, né? Eu não preciso me sentir inferior às pessoas. E começar a trazer isso para minha consciência, e então isso me impulsiona a agir de forma diferente, né? Mas o nosso cérebro, ele demora, até você criar um novo hábito, leva tempo. Então não vai ser da noite para o dia que você vai superar aquele medo. É um processo, sabe? Então, tipo assim, às vezes eu gravava um vídeo nos stories de 30 segundos e postava. Tipo assim, morrendo de vergonha, mas eu ia lá e postava. Tipo, 30 segundos já é um início, né? Era um impulso que eu já gravava, já mandava, já falava alguma coisa. Sentia vergonha? Sentia, mas eu continuava sentindo vergonha. Mas eu sabia que aquilo era um impulso do meu cérebro reptiliano, que estava ali vivendo ainda no modo sobrevivência, nos padrões inconscientes, né? Subconscientes. E aí eu falei assim, não, vou reprogramar isso. E aí, aos poucos, então, diariamente, né, aos poucos, eu ia gravando, depois eu ia aumentando o número de segundos, depois ia passando por alguns minutos, né, até você ir acostumando mesmo, assim, o seu corpo, o nosso corpo reage muito. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu gravei, de 15 segundos, assim, que eu postei, de 30 segundos, na verdade, que eu postei, meu corpo, ele ficou todo empelotado de manchas vermelhas. Porque o corpo reage também, o nosso corpo fala, né? E o que era? Era como se eu estivesse no estado de perigo, tipo, alerta. O que acontece quando você tá alerta? Suas pupilas dilatam, o seu sangue começa a correr mais rápido, porque aquele instinto de sobrevivência quer sair correndo. E tudo por causa de um medo ilusório meu, porque ali no momento eu não estava em risco de vida, não tinha ninguém com uma arma apontada para minha cabeça falando que ia me matar. Não tinha. Mas eu tinha esse medo mesmo, assim, que me afetava muito. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo treinar o meu cérebro de novo para, então, viver de uma nova perspectiva, né? E eu acho que isso trouxe uma grande expansão para o meu ser. Hoje eu sou, assim, muito, né? Fico muito feliz de olhar para isso e conseguir ver que eu superei. Então, tem algumas perguntas aqui. A maioria, a Ana mandou aqui, Fê. A maioria dos medos são inconscientes e nós nem percebemos que temos alguma crença porque são inconscientes. Como descobrimos os nossos medos inconscientes? O exercício. Aí nisso a gente falou na live passada, né, que a gente explicou mais sobre as crenças limitantes. A gente falou mais a respeito disso. Então vocês podem assistir novamente, fazer esse exercício, né, de identificar e identificando as crenças que vocês têm, para então trazer para a consciência e começar. Se eu tenho a crença de que eu não sou boa o suficiente, então eu vou começar a trazer a crença positiva para o lugar dessa negativa. Eu sou boa o suficiente. Se eu não me sinto merecedora, eu falo, eu sou merecedora, né? E aí é uma atitude constante que você vai ter que ter diariamente no seu dia a dia, de relembrar isso.
Em todos os momentos que você sentir medo, você vai para suas crenças. Peraí, eu tô sentindo esse medo por quê? Porque eu me sinto inferior? Porque eu não me sinto boa o suficiente? Então eu não tenho coragem? Então fala, eu sou boa o suficiente, eu sou merecedora, eu sou corajosa. E vai reprogramando, né? Uma coisa que eu até falei na live passada, né, Fê? Mas, Ana, uma coisa que eu faço pra ver quais são, o que são os meus medos, o que tá me bloqueando ali, eu sempre penso, tipo assim, nos meus desejos, nos meus sonhos, sabe? Tipo assim, o que eu quero? Eu acredito que eu vou conseguir isso? Aí eu começo a anotar. Né, a gente até fez um exercício na live passada. Eu vou até disponibilizar ele amanhã. A gente vai falar sobre isso no final dessa live aqui. Mas só assim, pensa num sonho seu. Você acredita que você vai conquistar esse sonho? Porque muitas vezes tem bloqueios ali, sabe? E a gente começa a tomar consciência nisso quando a gente coloca no papel. Porque muitas vezes, quando a gente está escrevendo, a gente acessa esse inconsciente e a gente traz para o papel aquilo que a gente nem estava percebendo, sabe? Sim. Eu acho que cada um tem um método, assim, para poder ajudar nesse relembrar, nessa fixação, né, do que você identificou ali, trazer para consciência. No meu caso, eu também sou muito assim, eu gosto de anotar as coisas, eu sempre fui assim, eu gosto de anotar para não esquecer, porque aí aquilo fica mais no meu consciente. Então, eu anoto as minhas crenças, eu anoto as coisas que eu tô sentindo, para eu ficar lembrando daquilo durante o meu dia a dia e me tornar uma pessoa mais consciente e não inconsciente, reagindo de maneira inconsciente sem saber o porquê, né? Então eu vou saber o porquê, sim, eu estou me sentindo daquela forma, por causa daquelas crenças, e aí eu tenho a oportunidade de ressignificar, né? De mudar. E eu acho que, tipo assim, uma outra coisa que eu sempre gosto de fazer também é... Eu sou uma pessoa assim, que desde criança, quando eu era criança, eu era muito conectada com meus anjos da guarda. E hoje eu sou muito conectada com os mestres ascensos da Fraternidade Branca, com os anjos, com os pleiadianos. Então eu gosto de me conectar nessa egrégora. Eu chamo essa egrégora para estar junto comigo, para me dar esse apoio vibracional, energético, sabe? Para que eu consiga realmente transmutar esse medo. Então eu gosto também de invocar eles, porque eu me sinto mais segura, eu me sinto mais protegida. Isso me dá mais força, mais empoderamento para eu então dar prosseguimento nessa transmutação desse medo. A Lorena falou aqui, Fê, poderia falar um pouco sobre o medo da rejeição? Então, o medo da rejeição é um medo que você tem que olhar e se perguntar por que você tem medo de ser rejeitada, né? É sempre assim, sempre se pergunte o porquê daquilo. O porquê ele nos traz o propósito de você estar vivenciando aquilo na sua vida, né? Esse medo da rejeição. E aí, através desses questionamentos a respeito de você mesmo, né? Você trazer esse olhar, quais situações eu me sinto rejeitada, por que eu me sinto rejeitada, quem está por trás, por quem eu estou me sentindo rejeitada. Então, faça essas perguntinhas, que aí você vai trazer mais clareza sobre esse sentimento de rejeição. Lorena, eu tinha muito esse medo e às vezes eu acho que até eu sinto um pouco disso ainda, mas não tanto quanto antes. E eu, através do autoconhecimento, eu vi que estava muito relacionado com a minha infância, com situações minhas lá na infância. A Fê fala muito sobre a criança ferida, né? A nossa criança interior. É muito importante você entrar em contato com ela, né, Fê? E assim, revivendo algumas situações para você ter uma noção de onde que isso vem. Que isso vem muito lá de trás e às vezes está aí te influenciando nisso agora. Uhum. Justamente, né, para você talvez entrar em contato com essa criança, né, Fê? Exatamente. A criança ela é muito importante, porque, igual a gente falou na última live, né? A grande maior parte das nossas crenças limitantes a gente adquire na infância. Então é importante olhar para a nossa criança. Porque isso a gente explicou mais a respeito, né, na última live. A Ana falou:
De onde vem esse sentimento de pensar que os outros são melhores e que somos inferiores ou menos capazes? Então, isso vai das experiências que você vivenciou e a forma como você as interpretou. No meu caso, foi isso que aconteceu. Eu me senti inferior por causa de experiências na minha infância que eu vivenciei e a minha criança interpretou de forma que ela se sentia inferior. Mas isso aí cada um tem cada caso é um caso, né? Que tem que ser avaliado de forma individual. Lorena, um sentimento que parasse que meu corpo vai morrer? Lorena, eu não entendi. Você pode falar de novo? Você entendeu, Fê? Ah, eu também não entendi, não. Se quiser, Lorena, se você quiser escrever aqui de novo, Uhum. mas é. Ai, agora onde que. Acabou que a gente deu até algum com os exemplos aqui, né, Fê? Sim, e aí né, a gente deu aqui algumas dicas de como que eu, pelo menos, eu utilizo na minha vida para superar os meus medos, né? E aí esse último tópico que eu falei foi a respeito da espiritualidade, né? Desconectar com o seu anjo da guarda, com os anjos, com os seres de luz que você se identifica, né? Se conectar na frequência deles, elevar o seu campo vibratório, isso ajuda muito também. Sim. Eu tava até falando com a Fê ontem. Eu vou compartilhar isso aqui. A Fê falou, né, que ela entra em contato com os anjos. Eu também tenho muito disso, assim, das orações e pedir auxílio deles. Mas muitas vezes, em certos momentos, quando eu me sinto bloqueada, assim, por exemplo, não sei, eu tô com algum medo e eu tô ali bloqueado, sabe? E aquilo tá me travando, não sei o que e tal. Eu faço alguma coisa para movimentar o meu corpo. Porque eu sinto que quando eu movimento o meu corpo, é como se eu tivesse, é como se eu estivesse falando pro meu corpo assim, tá, pô, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos liberar, sabe? Tem muita gente que utiliza, por exemplo, a dança. Eu gosto muito de ir pra natureza, caminhar um pouco, né? Respirar fundo, né? Falar pro meu corpo que tá tudo bem, sentir isso, mas a gente não precisa ficar bloqueado. A gente pode caminhar. Então eu utilizo muito dessa ferramenta, sabe? De movimentar mesmo o meu corpo, seja através de uma caminhada ou até mesmo da dança, e aí depois eu me sinto leve e aí, sei lá, eu consigo pensar mais sobre tal coisa, né? Ver qual passo que eu vou dar. A Uhum. Lorena, me sinto quando sou rejeitado que vou morrer. Isso está muito relacionado também, tipo assim, a gente dá o nosso poder para o outro, né? Então quer dizer que o outro tem o poder sobre se você vai se sentir bem em relação a si mesmo ou não. Quando a gente deixa o nosso poder do nosso eu sou na mão do outro, você, tipo assim, você tá na mão da outra pessoa, sabe? A gente não pode viver assim, colocando o nosso valor na mão da outra pessoa. O que o outro acredita sobre você, o que ele pensa sobre você, se ele gosta de você, se ele não gosta, não diz respeito a você, diz respeito à pessoa. Imagina se a gente fosse viver esperando que tipo, as outras pessoas, eu vou só ser feliz se o outro for feliz, eu só vou me sentir bem comigo mesmo se o outro me elogiar. Isso não vai acontecer, sabe? Você está colocando todo o seu poder na mão do outro. Isso não funciona. Não funciona. E eu acho que a gente veio aqui para despertar mesmo esse nosso poder do eu sou, né? Por isso que eu sempre gosto de falar que o caminho do eu sou, para mim, também faz muito sentido. Eu sempre trazer para a consciência de que tudo depende só de mim, sabe? Do que eu acredito, do que eu sinto. Então, fazer esse trabalho interno mesmo, de autoconhecimento, entender ali que o meu valor não depende do externo, né? Que a minha felicidade não está no externo, mas sim dentro de mim. E isso é muito essa questão da transição planetária que a gente está vivenciando, né? A gente está saindo de uma antiga era onde a gente vivenciou aí durante anos, séculos, onde a gente colocava todo o nosso poder no outro, no externo, né? Numa vida assim muito cheia de ilusões e trazer agora para a consciência de que o poder não está fora, mas sim dentro de mim, né? O meu poder está dentro de mim.
E aí, nisso você desperta seu poder de manifestação, de cocriação, de realmente viver ali mais alinhado com a sua essência, com o seu propósito, vai te trazer mais paz, mais alegria, mais plenitude, mais harmonia para a vida, mais saúde. Muitas vezes a gente não tem saúde, né? O medo, ele traz muitos problemas físicos também, problemas de saúde. As pessoas que têm medo, que têm ansiedade, né? O nosso corpo sofre várias reações químicas quando você está com medo, com ansiedade, né? Ele libera muito mais cortisol, o seu corpo ele fica mais ácido, os seus órgãos oxidam mais rápido as suas células. Isso pode gerar câncer, pode gerar vários problemas nos órgãos. Então, tipo, né? A gente vê que isso não tá legal. Esse método de vida não dá mais, né? Não dá mais. A gente tem que evoluir. A gente tem que mudar nosso estilo de vida, mudar a nossa alimentação. A alimentação não é só comida, mas é a forma como você alimenta os seus pensamentos, as suas emoções, a forma como você se nutre. Tem que haver essa mudança. Coisas que você segue aqui no Instagram, contas que você segue aqui, tudo nos influencia. A gente tá consumindo o tempo inteiro. Você tá ali rolando ali no feed aqui, né? Você tá consumindo tudo que você tá vendo ali, né? Eu vejo muito essa questão dessa rejeição. Eu acho que começar pelo autocuidado, sabe? Pelo amor próprio, né, Fê? A gente vai até falar sobre isso na próxima semana. Porque, assim, quando a gente vai falar sobre cura, a gente fala sobre muita coisa. Por isso que eu e a Fê, a gente começou a fazer live, né? A gente fez live, tá fazendo lives toda semana, né? Porque é um assunto que vai, assim, além. E eu vejo muito essa questão, assim, tipo assim, eu tô com medo de rejeição. Traz um pouco do seu autocuidado, sabe? Vai desenvolvendo mais esse amor próprio. E também esse autoconhecimento, esse olhar para dentro. O que tá faltando dentro de mim? Né? Vai preenchendo esses espaços, vai se entendendo que esse medo ele vai curando, né? Ficando cada vez menor. E é importante também falar que essa cura ela é um processo, né? A partir do momento que você toma consciência ali, é aos pouquinhos. Né? E tem que ser assim, é diário, é todos os dias. E aí você vai. Ana, quando nós sentimos um pouco fora do contexto, por que não fazemos o que os outros estão fazendo? Ou não seguimos as tendências do momento? Então, mas a nova era é bem isso, né? Você não precisa se encaixar em modelos, em padrões, é a era da pluralidade. Então você não precisa se encaixar em um contexto, não é necessário isso. O necessário é você olhar para dentro de você e ver o que ressoa com você e o que não ressoa. Isso é o mais importante. Não é se você vai estar encaixado em um grupo ou não. Porque isso é um olhar de fora, um olhar externo. Você colocar o seu poder do eu sou fora e o poder do seu eu sou tá dentro. Então, o que mais importa é o que faz o seu coração vibrar de alegria, de amor, de felicidade. É isso que importa, sabe? Não precisa se encaixar em contexto nenhum. E é isso que, tipo, que eu tento viver, estou trazendo isso muito para minha vida hoje. Porque quantas vezes, quando eu comecei a falar de ET, de extraterrestre, eu ficava com medo que as pessoas iam falar, que as pessoas iam me criticar, porque eu sempre vivia num ambiente com muitas pessoas céticas. Inclusive, eu sempre fui uma pessoa muito cética, ainda sou um pouco, não sou tanto igual era antes, mas ainda sou um pouco, eu me questiono muito da veracidade do que eu tô lendo, do que eu tô vendo. Mas o que mais importa é o que eu sinto. Então hoje eu pego um livro, igual eu falei, eu pego um livro e vou ler. Tô lendo. Se eu sentir que isso não ressoa comigo, o que tá falando aqui, eu não preciso acreditar. Mas eu também não preciso desmerecer quem escreveu. Sim. Mas eu vou confiar mais no que eu tô sentindo, na minha intuição. Eu não acredito nisso, eu acredito que é diferente. Eu não preciso de validação externa.
E eu faço isso muito na minha vida. Eu vou no médico, ele fala, toma esse medicamento, ele diz, eu não tomo nada. Eu tomo o que eu sinto. Se eu não tô sentindo tomar, Mentira, Fernanda. Até a eu isso? assim, tô. É Isso eu já sério? fiz muitas vezes na minha vida. Eu não senti de tomar esse medicamento. Teve uma vez que eu fui no médico e aí eu tava com a garganta muito inflamada, não tava conseguindo dormir, eu fui tipo de madrugada pro hospital, tava passando mal, muita febre. Aí cheguei lá, o médico falou assim, você vai ficar aqui tomando soro. Eu falei assim, não vou ficar aqui tomando soro, eu só quero que você me passe o antibiótico, que era um que eu já estava acostumada a tomar e precisava da receita médica para comprar na farmácia. Aí eu falei com ele, você vai ficar aqui tomando soro e você vai tomar uma injeção na veia. Eu falei assim, não vou, não tô sentindo de ficar aqui. Não quero ficar aqui, não vou. E aí eu fui, tipo, comprei e resolvi o meu problema. Pra que eu ia passar a noite claro no hospital, sendo que eu acreditava que eu não precisava daquilo. Então, sabe, eu acho que é isso. Eu sei, eu escuto o meu corpo, o que ele fala pra mim. Então, eu acho que a gente tem que começar a ouvir também, né, o nosso coração, o que o nosso corpo tá falando. E é isso, assim. Eu tava vendo aqui, porque você falou do livro. Ah, achei! Aqui, ó. O livro Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Sobre a questão da rejeição. Essa Louise Hay, ela traz muitas afirmações, assim, pra gente falar, afirmações positivas, né? Pra gente curar esse nosso medo, esse nosso bloqueio através das afirmações, né? E com relação à rejeição, ela traz uma frase ela fala, né, sobre a rejeição. Aí ela coloca um novo padrão de pensamento. Eu me amo e me aprovo. Eu sozinha crio doçura e alegria em minha vida. Então ela fala para você ficar afirmando isso todos os dias, né? Não é só falar ali, pronto, acabou, não. É um processo, é diário. Esse livro é muito, muito bom. O mais importante é você sentir. Hoje eu trago isso para minha vida. Não adianta você só repetir mentalmente, eu tenho que sentir aquilo. Então, se eu falo assim, né, esse exemplo que eu dei, tenho a crença que eu não sou boa o suficiente e eu quero trazer a crença que eu sou boa o suficiente, sim, e como que eu vou trazer isso para o sentir? Eu vou me imaginar em alguma situação em que eu estou me sentindo boa, suficiente, que eu sinto o meu valor. Então, é sentir. Como que é a Fernanda nesse sentimento de reconhecer o seu real valor? Isso que é o importante, trazer essa energia e não ficar repetindo. Eu sei o meu valor, eu sou boa o suficiente. Não resolve, mentalmente não ficar repetindo não resolve, né? É trazer para o coração. Exatamente. Tem que trazer para o sentir, para o coração. E aí você começa a ver que aquilo começa realmente a ser transmutado, né? E é isso que os pleiadianos falam muito, é essa questão. O mais importante é a nossa vibração, né? Qual sentimento a gente está se conectando. Nosso coração é um portal multidimensional. É o portal de cura do nosso ser. É o portal de conexão com as frequências mais elevadas. Ana, isso que você colocou é exatamente isso que a Fê falou agora, mas eu vou falar aqui sobre a importância de trazer pro coração, porque a nossa mente ela vai falar que é mentira. O nosso cérebro consegue mudar por repetição, por exemplo, se começarmos uma afirmação, nosso cérebro diz que não é verdade, a mente vai ficar falando, você é merecedora? Você não é merecedora. Né? Vai ficar falando. Então, você vai afirmar, muitas vezes sua mente vai falar assim, quê? É por isso que a Fê tá falando sobre essa importância de sentir, de trazer pra cá, né, Fê? Porque se eu for perguntar pra todo mundo aqui, tipo assim, você quer ser rica? Tipo, todo mundo vai querer ser abundante, próspero. Tá, mentalmente você vai falar que sim. Aí você vai ficar lá, tipo, se imaginando com dinheiro e tal, mas isso está acontecendo realmente na sua vida? Não tá, mas não tá por quê?
porque você não está sentindo realmente aquilo. Porque existem bloqueios ali, traumas vividos que você não conseguiu superar para realmente, então, viver aquilo na sua vida. A Lorena. Gente, só traz pro coração fazendo a repetição? Só a afirmação, isso? Não, né? Cada um tem uma forma. Eu, por exemplo, eu não sou muito de afirmação, de ficar falando. Isso pra mim não funciona. Pra você funciona, Fê? Então, eu sou mais de visualização. Eu também. Eu afirmo uma vez só. É o que eu falei, eu afirmo uma vez. Eu sou bom o suficiente. Eu só trago isso pra minha mente. Mas por que eu trago isso pra minha mente? Porque a partir disso eu vou me visualizar daquela forma para começar a sentir. E aí o que eu ancoro é o meu sentimento e não a repetição. A repetição é só um start mesmo para eu começar a imaginar. A mente, ela ajuda a gente na imaginação, que aí então você conecta com o coração para sentir aquilo. Porque o sentimento vem do coração e não do cérebro. O cérebro, ele dá ajuda, uma ajudinha no caso de você começar a se imaginar, né? Naquela situação. Sim. Bom, tem mais algum? Se quiser mandar mais pergunta, né? Mas aqui a gente já até falou sobre a causa do medo, então, né, Fê? Isso. Então, o final é essa questão, né, da antiga era, da nova era, é que a nova era é uma era para a gente viver mais alinhado com a nossa essência, com quem nós somos, com o poder do eu sou. E aí, para isso, a gente precisa superar os nossos medos, os nossos bloqueios, para conseguir, então, conectar com a plenitude do nosso ser, com a nossa essência, né? Sair desse círculo vicioso de sofrimento, de doenças que vem travando, né? Da gente viver a nossa máxima potência e trazer mais alegria, mais leveza. E isso a gente conecta, né? E aí, a partir disso, a gente começa a conectar nas frequências mais elevadas, que é a frequência da quinta dimensão, das frequências da nova era. Mas a gente tá nesse momento aí dessa transmutação, é isso, né? Isso. A importância de e entender também que assim, todo mundo sente medo. O negócio é você não precisa ficar ali bloqueado. Você pode transmutar esse medo. E essa transmutação que vai te levando para os novos sentimentos, né, Fê? Exatamente. Então, a gente está bem no meio desse caminho, né? Então, imagina as oscilações que a gente não vivencia, né? E os pleiadianos sempre falam muito isso, que nós vamos viver, assim, muitas oscilações. Uma hora você vai estar bem, outra hora você vai estar muito mal. Isso é super normal. Aí fala até das tempestades solares que a gente está recebendo, né? Das Pleiades, do universo, né? Do universo, essas frequências. E isso vai atingir ali o nosso sistema nervoso, né? Que é o que liga o nosso cérebro com as nossas e que também mexe com as nossas emoções. Então, a gente vai sentir muitas dessas oscilações e que não é para você ficar desesperada quando você se sentir que essa energia caiu muito, tá muito embaixo. Isso é normal, acontece. Principalmente nesse momento de transição planetária que a gente está vivenciando. E então a gente tem que tomar, assim, esse cuidado, sabe? Para não se desesperar, porque eu vejo muitas vezes as pessoas se desesperam, suicidam, cometem coisas assim, sabe? Muito doida, e não é pra gente cair nesse lado, né? Então, quando a gente estiver com a vibração baixa, traga pra consciência que isso é normal, acontece. Espera a poeira baixar, né? Tipo, sente aquilo, sente o medo, né? Igual eu falo assim, a gente também não pode, muitas vezes a gente nega, né, as nossas sombras, nega os nossos medos. Não tem problema sentir medo, sente eles, isso não é um pecado, não é nada. Olhe pro seu medo, que é a partir disso, né, com esse olhar amoroso, mesmo nas situações difíceis, que a gente consegue transmutar. Você falou dos pleiadianos, Fê, eu lembrei daquele livro, ai meu Deus, Iniciação de Luz dos Pleiadianos. Tem um capítulo que eles falam sobre soltar. Isso pra mim fez muito sentido. Porque muitas vezes quando a gente tá sentindo, por exemplo, esse medo,
ou até mesmo a raiva, esses sentimentos assim que são bem intensos, né, de uma forma bem intensa, é difícil a gente estar consciente, né, no momento. Então aí a gente fica ali, não sei o que e tal. E eles falam muito sobre isso, sobre trazer a respiração consciente, né, para você trazer consciência no momento e soltar. Aí eles ensinam, não sei se você viu isso no livro, sobre aquela respiração de você inspira pela boca, solta pela boca e faz o ha, sabe? Sei. Faz umas 3. Nossa, isso pra mim, gente, assim, é maravilhoso. Então você respira pela boca, solta pela boca 3 vezes. E na hora que você for soltar, você faz o ha, bem assim, faz do jeito que vim mesmo, bem forte. É como se você estivesse soltando isso, sabe? Liberando. E aí você traz presença e consciência de que tá tudo bem, tudo certo, né? Hoje, antes da live, eu tava na aula de yoga e a gente fez esse exercício. Tem um exercício na yoga que é exatamente isso. Você respira, puxa o ar todo pelo nariz e depois você solta com força pela boca, falando ha, ha. Tipo assim, porque isso traz uma... É como se fosse uma limpeza mesmo, assim, dos nossos pensamentos, da ansiedade, né, da tensão que a gente carrega no nosso corpo, botasse isso para fora, né? Voltasse para trazer esse centramento novamente. Sim, e quando nossa, eu tenho colocado isso muito em prática, assim, sabe? Porque eu tenho muita questão do controle. E o controle, ele é terrível, né? E aí eu quero controlar, eu fico querendo controlar, tipo assim, acho que o meu dia inteiro. Aí eu vou e falo assim, Aline, calma. Aí eu faço essa respiração. Mas eles falam do respirar pela boca e soltar pela boca. Eu não fazia pelo nariz. O dele é tanto a inspiração pela boca quanto a expiração. Isso. Você inspira pela boca, solta pela boca. E na hora de soltar, você faz esse ra. De respirar pela boca eu não conhecia não, só pelo nariz mesmo. E traz essa leveza mesmo. Boa noite! A Lorena colocou aqui. Pode falar mais sobre trazer para o coração para transmutação? Trazer para o coração é você transmutar o que você está sentindo, né? Se eu tô com uma energia muito baixa, muito ruim, primeiro, né? Traz o amor para aquela situação. Tipo, se eu tô triste, eu também não posso negar a minha tristeza. Eu vou me permitir sentir essa tristeza. Eu vou olhar para ela, né? Vou trazer amorosidade para essa tristeza. E aí, aos poucos, isso vai sendo transmutado, até que você não sinta ela mais, né? Você começa a sentir paz, harmonia. E tudo isso é através do nosso sentir, né? Do coração que isso acontece. E eu acho que a diferença é você trazer consciência pro sentimento e sentir de forma consciente, né, Fê? Tá, tudo bem, hoje eu tô triste, eu vou respeitar. Por que eu tô triste? Se não tiver um motivo também, tá tudo bem, né? Deixa eu sentir essa tristeza. Porque muitas vezes o que acontece é a gente até bloquear essa emoção. Gente, agora que eu lembrei. Você conhece o Du, Fê? O Eu Sou Du? Conheço. Ele fala sobre emoções de uma forma muito legal. Ele fala que as emoções, elas são ondas, pra gente imaginar que nós somos o oceano e as emoções são ondas, né? Então ele fala que ele explica, né, que emoções são frequências energéticas. E o que acontece? A gente sente a emoção e muitas vezes a gente se identifica com a emoção. A gente acha que é aquele medo, a gente acha que é aquela tristeza. Só que a gente não é nada disso. Essa emoção, ela tá só passando por nós e muitas vezes ela pode até trazer um aprendizado, um recado. E para você entender o que ela tá querendo te trazer, é importante você sentir. Então, esse sentir é o que a gente fala, tipo assim, traz pro coração. Sente essa emoção, sente esse medo. Porque quando você se identifica, você bloqueia. Aí você fica bloqueado. Mas quando você sente, você permite com que essa emoção passe. Aí ele fala sobre isso. Aí as ondas passam
por nós, né? Nós somos o oceano e as emoções estão nas ondas. Eu nunca me esqueci disso. São ciclos, né? A gente não vai ser triste para sempre, a gente vai ter um ciclo de tristeza. A gente não vai ser alegre para sempre, a gente vai ter um ciclo de alegria, né? Então, faz parte, nós somos seres cíclicos. Aqui na Terra, a gente vive essa oscilação mesmo, né? De emoções. E elas servem para que a gente consiga tirar os aprendizados necessários que a nossa alma precisa para evoluir. Sim. Ai, tô adorando a live de hoje. Ai, Fê, agora a gente já falou tudo, né? Ah, sim, acho que se alguém tiver mais alguma dúvida, né, pode mandar aí. Eu já se falo. Mas Enquanto... Mas né, igual foi essa última questão que a gente estava falando, né? Essa transição é muito comum, a gente sentir muitas oscilações de humor, de emoções. Mas assim, né, igual você falou, não trazer a identificação com essas emoções. Você não é a tristeza, você não é a raiva, você não é essas emoções. Elas estão passando por você nesse momento, mas elas não são você, porque nós somos seres divinos e as frequências que nós somos são as frequências divinas, que é a harmonia, a paz, a saúde, o amor, né? O amor incondicional, que é essa frequência da quinta dimensão. Isso faz parte da nossa natureza, né? Da nossa real natureza divina. E isso faz parte do que nós estamos buscando hoje, né? Vivenciar. Sim. Eu acho que é por isso que eu falo muito sobre essa questão do quanto o autoconhecimento é importante. Porque quando a gente começa a se autoconhecer, a gente começa a perceber que a gente não é as nossas emoções, a gente não é a nossa mente, a gente não é essa voz que tá falando o tempo inteiro aqui sem parar, né? A gente vai se aprofundando cada mais e conhecendo quem a gente realmente é. A gente para de se identificar com essas questões. Ana, o que é a nossa emoção? Bom, então, eu acredito nessa forma que eu aprendi com o Du, né? Que emoção são frequências energéticas, né? Não somos nós. Então, por isso que a gente não tem que se identificar com ela, porque são frequências que passam por nós. Se você quiser falar, vem. Não, é exatamente isso também que eu acredito. São frequências, são ondas de energia que a gente vivencia, né? Que a gente sente aí através do coração. As emoções, elas estão... a gente sente elas através do cardíaco. Tem até uma tabela dessas frequências. Você tem, Fê? Tem a tabela... Eu esqueci o nome, mas eu sei qual que você tá falando. Sabe? Eu acho que eu não tenho ela. Eu já vi ela num curso da Gabi Staff. Eu nunca sei falar o sobrenome dela. Mas eu acho que eu não salvei. É a tabela... É frequência? Porque aí você vê... é muito legal essa tabela. Porque aí você vê a frequência do medo, você vê a frequência da tristeza. Você vê a frequência de todas, não é, Fê? Exatamente. Não sei. Deixa eu ver se eu acho aqui. E é interessante, porque aí você vê você olha para a emoção de uma outra forma. Mas é isso mesmo. Eu esqueci o nome desse cara. E essa é uma tabela muito famosa. Depois a gente pode colocar no disponibilizar, né? Isso, mostrar. Aí mostra as frequências, né? Teve um cara que ele mediu através de uma ferramenta lá que ele criou, e aí ele conseguiu medir a frequência de cada uma dessas emoções, né? Desde a vergonha, que é a frequência mais baixa que tem, que é a vergonha, e aí são várias frequências. Aí tem a vergonha, a culpa, a raiva, vai subindo, né? Aí as frequências mais elevadas é a do amor, da iluminação, da alegria. Então é uma frequência de energia. Ah, tabela de Alkin.
Ai, obrigada. Ah, é Alkin. Eu sabia que era um nome meio estranho, assim. Nossa, eu acho essa tabela assim. Eu vou até colocar aqui, só para mim não esquecer, mas muito obrigada. A Ana colocou aqui, Fê, às vezes é difícil de entender que as coisas são feitas de energia, porque só vemos nós mesmos e tudo e tudo ao redor na forma sólida. Exatamente, Porque o É nosso porque terceiro olho tá também muito bloqueado, né? Quando a gente começa a destravar o terceiro olho, você começa a enxergar melhor como que funciona, né? Esse mundo mais espiritual, de energia, de você começa a entender as leis espirituais, né, que falam a lei da correspondência, que falam que assim como está embaixo é o que está em cima, né, a lei do micro e do macrocosmo, o que acontece no micro também é o que acontece no macro. Então existem essas correspondências e isso tudo acontece por causa dessa lei da energia, né, da vibração. Então o que acontece na nossa célula também existe um padrão de energia ali que acontece no cosmos. Se a gente vê o átomo, né? O átomo, ele é um composto ali do seu núcleo, né? Que tem os prótons. Eu nem lembro mais muito de química, não, mas é mais ou menos isso. E os elétrons em volta girando. E aí a gente vê o nosso sistema solar, é exatamente isso que acontece, né? Tem o Sol no meio com os planetas girando ao redor. Então a gente pode aplicar essa lei da correspondência dentro disso. E então, tipo assim, dentro de nós, das nossas células, aqui nos nossos átomos, existe esse padrão vibratório, assim como existe esse padrão vibratório, esse ciclo, né, no cosmos. sim. Agora, você falou, a gente falando sobre isso aqui, eu lembrei de outra coisa, aquele que fez a experiência com a água. Eu nunca sei o nome, gente. Que aí ele coloca, tipo assim, ele escreve lá medo, aí coloca numa água, ele escreve amor, coloca no outra. Uhum. Isso é interessante também de ver o que acontece. Sim, é o teste um japonês, né, que fez essa Isso. foto, que mostra que a molécula da água ela fica toda distorcida quando ela está num ambiente onde a vibração é baixa. Por exemplo, colocou ali ele fez uns estudos onde ele colocou a água num ambiente que era muito pesado, assim, num hospital, onde existia muito sofrimento, doença ali, pessoas morrendo. E aí depois ele colocou num templo budista, por exemplo, que é onde a vibração é mais elevada, as pessoas já chegam lá mais conectadas. E aí ele analisou as moléculas da água e viu que existia uma diferença. Onde a água estava, no ambiente onde ela estava, que era mais harmonioso, né? As moléculas estavam como se fossem mandalas, assim, um padrão harmônico. No ambiente denso, estava toda distorcida. Estava assim, sem padrão nenhum, muito distorcido. E isso, a mesma coisa acontece com o nosso corpo, né? Se a gente for olhar as células cancerígenas, elas são todas assim, distorcidas, sem nenhum padrão harmônico. Se a gente for olhar as nossas células saudáveis, elas têm um padrão mais harmônico também. E aí é isso, né? A densidade, as frequências densas geram distorções, começa a nível de energia e vai para nível material. Uhum. Bom, é isso, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser falar mais alguma coisa. Você quer falar mais alguma coisa, Fê? Eu acho que a gente já falou tudo, né? Aí a última coisa é o bônus, né? Que a gente vai falar. Sim. Pode falar. Bom, eu e a Fê, a gente criou um canal lá no Telegram, onde a gente vai estar disponibilizando, né, conteúdos complementares. Então, livros, exercícios. Hoje a gente vai estar disponibilizando
né, dessa live uma oração, né, Fê, que é a oração de Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, ele nos traz muita proteção, né? E essa oração, ela é muito importante, assim, porque ela faz uma limpeza energética na gente mesmo, né? Eu uso ela muito, assim, para os meus processos de cura, sabe? Sempre quando eu me sinto mal mesmo, assim, energeticamente. Eu fico sentindo muito dessas emoções, muito medo, muita tristeza. E às vezes eu não tô assim, durante muitos dias, eu faço essa oração ali, essa limpeza, né? Eles sempre indicam pra gente fazer ali durante os 21 dias. Então aí você começa a sentir, sabe, essa limpeza acontecendo e até sentindo mais confiança, essa proteção dele mesmo. Uhum. Igual eu falei, né? Uma das ferramentas técnicas que eu uso aí para me ajudar a superar os meus medos é me conectar nas frequências dos mestres ascensionados, dos anjos. Então, o Miguel Arcanjo também é essa frequência que eu gosto de me conectar muito, que eu me sinto que traz essa força, essa proteção para superar os nossos obstáculos, os nossos medos. Então, quando a gente faz a oração, faz a meditação, conecta com essa energia, né, com o raio azul, que é o raio do Miguel Arcanjo, a gente já começa a mudar o nosso padrão vibratório também, né? Começa a auxiliar a gente nesse processo. E são ferramentas aí, né? São essas energias que nós podemos nos conectar, que estão aí disponíveis para nos ajudar nesse processo da transição planetária. Os anjos estão aqui para isso, né? Eles estão disponibilizando aí a frequência deles para a gente acessar e conseguir transmutar, né? Ajudar a gente a superar todos esses medos. Aí eu acho super poderoso, assim, eu gosto muito de me conectar mesmo. Porque às vezes a gente até pode pensar assim, nossa, mas sei lá, eles estão tão longe da gente, mas não, eles estão tão perto, que esperando que a gente peça esse auxílio mesmo, né? Porque a gente precisa pedir, precisa pedir essa ajuda, e essa ajuda ela tá sempre disponível aí. Então essa oração ela é realmente muito poderosa e ela auxilia muito a gente nos nossos processos de cura. Então a gente vai estar colocando isso lá no canal do Telegram, né? Quem quiser entrar no canal do Telegram é só mandar um direct pra gente, né, Fê? Que a gente manda o link? A gente manda o link, a gente manda o link no direct, o link do Telegram. Manda um direct pra gente, fala, não, eu quero... E tem a referência bibliográfica, né, também, que a gente vai colocar lá no grupo, que é um livro da Louise Hay. Isso, Você Pode Curar Sua Vida. Isso, a gente vai deixar o PDF deles lá para vocês lerem. E nesse livro ela dá exercícios, ela explica sobre os medos, ensina aí como a gente pode também, alguns exercícios para poder superar esses nossos bloqueios, para então a gente curar, né, as feridas aí do nosso ser. Sim. E aí, se você entrar lá no canal, você já vai ver o livro, né, da live passada. A gente vai disponibilizar um exercício também. Eu tô só terminando de passar ele pro digital o exercício, né? E vou postar ele até no máximo amanhã. E aí você já vai ter, né, o exercício da última live, o livro da última live, e aí você já vai pegar a oração dessa live de agora, o livro de agora, e nas próximas a gente vai estar sempre disponibilizando esse material complementar, né? E materiais extras aí. Então, essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram, mas a primeira live, né, que é sobre Descubra como destravar a sua vida, né, onde a gente fala sobre crenças, que é muito importante essa live. Essa live é como se fosse uma base para tudo que a gente está falando aqui agora. Então, eu acho muito interessante assistir ela também, só para ter uma ideia né, dessas crenças, dessas coisas que nos bloqueiam, nos limitam, e dar continuidade nisso aqui. A primeira live tá salva lá no Instagram da Fernanda. Uhum. Então, assim, só para explicar, a gente criou esse canal no Telegram porque todas as quintas-feiras nós estamos fazendo lives, né? Então, a gente vai manter esse grupo aberto
por tempo, a gente não sabe ainda, né, até quando, por tempo indeterminado, porque durante as quintas-feiras a gente vai compartilhar os materiais de acordo com temas da live que a gente está trazendo, né? Então, se vocês querem se aprofundar mais no assunto, eu acho que leituras, exercícios sempre agregam muito na nossa vida, trazem muitos insights. Então, eu acho bem interessante, assim. Eu, pelo menos, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler, sabe? De estar em contato com livros e sempre me agregou muito na minha vida. Então, é uma coisa que eu também gosto de sugerir para as pessoas estarem né, praticando aí, trazendo para o dia a dia. Não precisa, se você quiser, eu até sempre falo que se você quiser, você não precisa ler o livro todo. Eu, muitas vezes, eu não leio o livro todo, eu leio partes, eu vou lá no índice e aí eu vou e vejo assim, eu sigo muito a minha intuição também, eu vou assim, eu quero ler essa parte do livro, eu vou lá e leio, porque o importante não é a quantidade, mas a qualidade do que você está lendo. Se você lê uma página e conseguiu tirar um insight daquilo, você conseguiu realmente sentir a mensagem que aquela autora quis passar, isso daí já é de grande valor para sua vida, sabe? E é isso, assim, então eu acho sempre muito bom a gente praticar a leitura, né? Pega ali meia hora do seu dia, lê umas... Não precisa ler o livro todo, mas lê umas 3 páginas, 2 páginas, 1 página, né? Não importa a quantidade, e traga alguma mensagem para o seu dia através daquilo. Isso traz muita expansão também. Bom, é isso, gente. Eu adorei a live de hoje, foi muito boa. Também gostei bastante. Na semana que vem, semana que vem, quinta-feira, novamente, vai ser lá no Instagram da Fernanda, a gente vai falar sobre amor próprio, né, Fê? Isso, exatamente. A gente vai falar sobre o amor próprio, vai falar mais a respeito dessa cura através do coração, né? Então, já fica o convite aqui para vocês para a próxima quinta-feira. E aí a gente vai estar trazendo, né, outros bônus, exercícios e compartilhando, porque eu acho que assim é muito bom a gente fazer esse trabalho assim em conjunto, porque agrega para vocês, agrega para a gente também. Acho que todo mundo sai ganhando, todo mundo sai aprendendo, e a gente forma essa egrégora também, né? A gente se conecta aí com essa egrégora de luz desses seres que vêm aí para nos auxiliar, porque a todo momento a gente está invocando a presença deles também, para elevar a nossa vibração, para trazer insights, ativar o cardíaco, abrir o terceiro olho, né? Então trazer essa visão mais expandida. E toda vez que a gente fala neles, automaticamente a gente já está conectando naquela frequência, naquela vibração, né? Então é muito... E principalmente quando isso é em grupo, é mais forte ainda, né? Sim. Bom, então é isso, né, Fê? É isso. Obrigada a todo mundo que esteve presente aqui, foi muito bom. Né? Obrigada a todo mundo que vai assistir depois aí também. Fê, obrigada mais uma vez. Eu que E, agradeço. gente, até a próxima quinta-feira. Até a próxima. Gratidão para todo mundo. Boa noite. E manda um direct lá para vocês entrarem no grupo, né? Para a gente começar a compartilhar esses conteúdos. Vocês podem trazer insights para a gente também, de alguma coisa que vocês viram, né? Quiser compartilhar, pode trazer. É isso. Um beijo. Tchau, beijo.